O drama do desaparecimento de familiares e amigos atinge milhares de pessoas em todo o mundo. No Brasil, são registrados cerca de 200 mil desaparecidos por ano e aproximadamente 40 mil são crianças e adolescentes. Em Santa Catarina, um programa da Polícia Militar dá apoio para quem está à procura de seus entes queridos. Todos os anos, são 3 mil registros no programa SOS Desaparecidos. E é sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Junto comigo hoje o acadêmico de jornalismo João Maia. Oi, João. Oi, Lisa, e boa tarde para você que acompanha o Viva Voz na rádio Univale FM e também pela TV Univale. Você pode participar do nosso programa através de nossas redes sociais, no Instagram, no @VivaVozUnivale e também curtir nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. E hoje nós estamos recebendo o Tenente-Coronel Marcos Roberto Claudino, que também é coordenador do programa SOS Desaparecidos da Polícia Militar aqui de Santa Catarina. Obrigada pela presença, Coronel. Boa tarde a todos vocês aqui da TV Univale, todos aqui da rádio Univale. Muito obrigado pelo convite. Bom, todos os anos, então, são 3 mil registros de desaparecidos em Santa Catarina, né, Coronel? Eu queria que você explicasse um pouquinho para nós como é que surgiu esse programa, então, o SOS Desaparecidos. É bem interessante como surgiu, que na verdade não foi algo que eu contava, né, que queria hoje trabalhar exclusivamente com pessoas desaparecidas. Eu comecei escrevendo um trabalho acadêmico, né, de uma pós-graduação. Então, desse trabalho acadêmico eu vi a necessidade de saber como as mães. Foi em 2011 que eu fiz esse trabalho acadêmico, mas eu já tinha previsão de escrever sobre isso e já comecei a pesquisar desde 2009. Então, em 2011 eu comecei a me aproximar das mães, principalmente, né, dos familiares de desaparecidos, para saber como era a tratativa da segurança pública, qual era a resposta da segurança pública com relação a esse problema. E eu vi um drama que esses familiares, principalmente as mães, que são as que mais se envolvem, mais não conseguem dar um passo à frente depois de um desaparecimento, que são as mães, elas começaram a me relatar o drama que é ter um ente desaparecido e o pouco recurso que a polícia, em geral, né, a segurança pública, o disponibilizava, e o que elas tinham de ferramentas, de legislação, né, de pronta resposta ao desaparecimento. Eu comecei a me envolver com elas e surgiu uma amizade. Eu comecei a procurar, eu era então o único que não tinha um familiar desaparecido, que comecei a ajudá-las a procurar os seus filhos e começamos a ter êxitos nisso. Isso a imprensa, a mídia começou a ver que nós, por conta própria, a gente começou a ter êxito. A gente se auto-intitulou, não era nenhuma ONG que recebia recursos, nada disso. A gente se auto-intitulou Familiares e Amigos de Desaparecidos Catarinenses. Nós criamos um grupo e começamos por conta própria. Então, depois desse meu trabalho acadêmico, por conclusão, eu fiz algumas propostas, né? Primeiramente, ao secretário de Segurança Pública, de uma força-tarefa, para que a gente pudesse ter algo exclusivo para pessoas desaparecidas, mas quem deu uma resposta positiva, que então criamos o programa SOS Desaparecidos no dia 24 de outubro de 2012, foi o comando da Polícia Militar de Santa Catarina. Legal. E, Coronel, quando uma pessoa desaparece, qual é o critério utilizado pela polícia para caracterizar essa pessoa como desaparecida? Bom, isso é uma ótima pergunta. A gente, primeira coisa que os ouvintes devem saber, não existe esse negócio de 24 horas, 48 horas. Isso é mito. Isso é passado de boca em boca, que se criou um mito. Isso também, maus profissionais repassam, às vezes, isso ainda nas delegacias. Então, não existe isso. Inclusive, a lei 11.259 de 2005, chamada Lei de Busca Imediata, trata da obrigatoriedade que a segurança pública tenha que atuar no caso de criança e adolescente, o que não quer dizer que no caso de adulto tenha que esperar. Então, a gente, claro, nós temos critérios, principalmente a questão da prioridade das crianças desaparecidas, que precisam de uma resposta imediata mesmo, e no caso de idosos, principalmente no caso de pessoas com mal de Alzheimer, que rapidamente se deslocam, ficam desnorteados, vão para outros estados, pegam ônibus, pegam carona, as pessoas têm pena, um idoso pedindo carona, dão carona. É bem complicado esses casos de crianças e adolescentes e esses casos de idosos. Mas nós classificamos desaparecidas as pessoas que se afastam da sua normalidade, da sua normalidade habitual,
e que a gente realmente tem uma suspeição que algo errado aconteceu. Isso a gente já caracteriza uma pessoa desaparecida, e é claro, com o longo do tempo isso vai se confirmando, né? Quando a gente começa, mesmo colocando em redes sociais, mesmo fazendo uma ampla divulgação, a pessoa não aparece, e a gente realmente aí necessita, é claro, de uma imediata comunicação ao órgão da delegacia e no caso do SOS Desaparecido, um acionamento nosso também, né? Para que a gente possa, então, atuar de forma mais imediata. Agora, Coronel Marcos, quais são as situações mais comuns envolvendo o desaparecimento de uma pessoa? As pessoas desaparecem por quê? Bom, o maior motivo, isso é uma pergunta também bem interessante, assim, a família é a maior vítima de desaparecimento, mas também a maior produtora de desaparecimento. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que 80% dos desaparecimentos estão relacionados com fuga do lar, relacionados com conflitos familiares. Né? E às vezes a própria polícia, às vezes não dá não, se fugiu porque deve estar na farra, deve estar com um namoradinho, deve ser porque é usuário de droga, etc. Mas às vezes não. Às vezes você vai ver o leque depois, entrevistar essas pessoas que desapareceram, você vai ver que são causados às vezes por maus tratos em casa, abuso sexual. Pegamos muitas meninas que fugiram de casa porque eram abusadas dentro da própria casa, né? Então isso é bem interessante. A questão da pedofilia, a questão do tráfico de drogas em casa, de conviver com essa bandidagem, né? Nos locais, favelas, etc. E tal. Então, às vezes a pessoa prefere, às vezes até a televisão incentiva isso, né? Você sai de uma favela, vai para São Paulo, vira ator, vira famoso, e às vezes a pessoa se ilude com isso tudo, né? Então, o maior índice que a gente tem realmente é de pessoas que fugiram lá. Mas nós temos casos ainda, para ter ideia, eu vou falar um dos casos que parece que as pessoas... É um mito, né? As pessoas acham que não existe, que é o tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas, tráfico de bebês, principalmente. Na década, para vocês terem ideia, a pessoa da região aqui do Vale, a maior traficante na década de 80 e 90 de bebês se chama Arlete Rilu, e ela mora aqui em Pissarras, pertinho de nós. Sério? Pertinho aqui da rádio. Mora aqui, a maior traficante de todos os tempos. Disse ainda em recente entrevista que ainda continua fazendo, ri disso tudo. Cumpriu, assim? Foi 2 vezes presa pela Polícia Federal, cumpriu apenas 2 anos e meio, né, disso tudo. E tá aí, e tem ainda conexões muito grandes no sul do país, porque nós que temos a CUT, não eu, né? Mas a região que tem uma CUT clara, olhos mais claros, tem um mercado lá fora muito grande de bebês, né? Tráfico de mulheres também, trabalho escravo, isso existe. Então, tem vários aí os problemas relacionados ao desaparecimento. São um leque da situação. Pra gente falar só das causas de desaparecimento. Em 2012, Coronel, a novela Salve Jorge falou bem sobre isso, falou sobre o tráfico de pessoas que saíam do Brasil para a Turquia. E como o programa SOS Desaparecidos atua para auxiliar pessoas traficadas do Brasil para outros países? Legal, isso aí, inclusive a novela foi nós e a Amanda Boldeck do Desaparecidos do Brasil que fornecemos todos os dados para os roteiros. Então, aqueles casos que apareceram no final da novela são casos que nós trabalhávamos. E como o SOS Desaparecidos atua, hoje, a gente não faz nada investigativo. O que a gente faz, na verdade, é fazer vários levantamentos e cruzamentos de dados para que a gente possa, hoje, achar a família biológica dessas pessoas que foram traficadas. Eles criaram um grupo, que a maioria das pessoas que foram traficadas foram para Israel, né? E eles criaram um grupo lá, hoje já são adultos. Criaram um grupo de órfãos, de pessoas que foram adotadas, né? E que hoje buscam família biológica. Então, a gente temos um banco de dados bem grande de lá. Os casos da Arlete Rilu são mais difíceis porque ela falsificava todos os documentos. Já o do Cesário, que é aqui de Balneário Camboriú, que nunca foi preso, o Cesário, os casos dele já tinham um contato tão grande com o judiciário, com os cartórios, com as entidades que trabalhavam com crianças, orfanatos, hospitais, tanta liberdade que ele botava os dados da pessoa mesmo. Parecia então, que era um negócio ilícito. Para ele conseguia isso, que tudo transcorresse de forma bem lícita, bem tranquila. Tinha os contatos, inclusive passaportes. Estranho, né? Dizer isso, não sei como isso saiu da Polícia Federal, mas esses passaportes existiam, eram passaportes que eles conseguiram tranquilamente de um dia para o outro. Já o bebê já saía com passaporte, com um cartório com o nome certo, com o nome certinho já dos pais
adotivos e já viajava para Israel tranquilamente. Gente, que loucura. Agora, coronel, existem casos em que a pessoa forja o próprio desaparecimento, não? Existem? Como assim? A própria pessoa forja o seu desaparecimento, sumir, mas na verdade ela vai mudar de identidade. Existe isso? A gente vê bastante isso em filmes e tal. Existe bastante pessoas que fazem isso. Eu vou dar um exemplo. Um jornalista, ele em 2014, ele fez uma reportagem bem legal, onde ele tirou 9 identidades em 9 estados diferentes. Ele mesmo tirou, mas para questão de trabalho, para mostrar a falha que há no sistema. Hoje, para vocês terem ideia, os boletins de ocorrência, cada estado tem o seu boletim de ocorrência e eles não se comunicam. Então, o que acontece se uma criança é sequestrada aqui em Santa Catarina, o vizinho Paraná, que nós estamos aqui de Itajaí, dá o quê? 2h30, 3 horas, nós estamos em Curitiba. E essa aí pode bater numa blitz lá que não aparece nada no sistema. Um carro furtado rapidamente está no sistema. Mas uma criança... Então, o valor hoje de uma criança no Brasil tem menos valor do que um carro furtado. Aí entra interesse de seguradora, etc. Entendi. E tal. Então, que eu nem me atrevo a falar aí mais, mas hoje uma criança vale menos do que um carro furtado. Pela falta de integração ainda entre os bancos de dados, pela falta de integração dos sistemas de consulta. Então, isso é uma falha do Brasil. O Brasil é muito grande. E nós temos estados que ainda estão na época tudo digitadinho ainda por escrito. Nem tem ainda... Então, é muito... Não está na rede ainda. Não está na rede ainda. E nós vivemos já no país de tecnologia. Santa Catarina está na frente disso. Podemos ficar contentes. Nós somos a única, infelizmente, a única polícia do Brasil, a única polícia militar do Brasil a ter esse trabalho, exclusividade com pessoas desaparecidas. Então, trabalhamos 24 horas por dia com pessoas desaparecidas e temos uma delegacia de desaparecidos, que ambas em sede em Florianópolis, mas em atuação em todo o estado. Né? Mas nós ainda falta muito para que a gente tenha uma integração. E hoje nós temos os tablets nas viaturas. Então, hoje nós rapidamente conseguimos não só colocar nas redes sociais, utilizar hoje a internet, mas também colocar o desaparecimento instantaneamente em todas as viaturas. Coronel, nós vamos fazer um intervalinho, mas voltamos já a falar sobre o programa SOS Desaparecidos da Polícia Militar. Já estamos de volta. Hoje o nosso entrevistado é o Tenente Coronel Marcos Roberto Claudino e ele é coordenador do programa SOS Desaparecidos da Polícia Militar de Santa Catarina. Agora, Coronel, explica pra gente o que é a coordenadoria de pessoas desaparecidas da Polícia Militar. Essa coordenadoria, ele principalmente, qual é o nosso ponto mais forte? É dar uma primeira resposta ao desaparecimento após o cadastro. A gente orienta a pessoa que ela faça o boletim de ocorrência, o que ela deve fazer durante o desaparecimento, se tranquilizar, envolver familiares, envolver amigos, etc. e tal. Passar para nós todas as informações, a foto recente, o mais rápido possível. Fizemos uma ampla divulgação, utilizamos muito a questão das redes sociais e a questão hoje dos tablets nas viaturas. E também a gente dá também para as famílias um atendimento psicossocial, enquanto nós temos hoje trabalho do lado da nossa sala, do lado da gente trabalha o GAFAD, Grupo de Apoio aos Familiares de Desaparecidos, que eu ajudei a fundar antes de trabalhar no SOS Desaparecidos, hoje virou GAFAD, e o que elas fazem lá? Elas apoiam os familiares de desaparecidos, é um ombro amigo, temos voluntários como psicólogos, etc., então, assistentes sociais. Então, a gente pode dar todo um apoio durante esse desaparecimento, mas a Polícia Militar, a coordenadoria tem uma equipe hoje exclusiva que faz a parte operacional. Então, nós temos viaturas descaracterizadas, caracterizadas, além de utilizar toda a capilaridade que a Polícia Militar tem em todo o estado. Nós temos como atuar também, nós atuamos nesses casos, fizemos todos os levantamentos, cruzamentos de dados, e assim a gente pode dar uma resposta adequada naqueles primeiros momentos, os primeiros dias, que são os mais importantes, e esse é o grande sucesso hoje. Nós estamos com 5 anos, temos 727 casos diretamente que o SOS Desaparecidos resolveu nesses 5 anos.
Temos mais de 8 mil solicitações oriundas de Santa Catarina, do Brasil e do exterior. Então, hoje conseguimos dar uma boa resposta, às vezes mesmo à distância, lá no oeste, lá, né, aqui em Itajaí, na região, no norte, conseguimos dar uma atuação imediata, mesmo à distância, aproveitando essa capilaridade que a Polícia Militar possui. Agora, só para a gente entender o passo a passo, né? Como funciona? A coordenadoria fica em Florianópolis, mas se existe uma ocorrência de desaparecimento aqui em Itajaí, como a pessoa deve agir? Ela deve, da mesma forma, acionar o SOS Desaparecidos, procurar fazer um boletim de ocorrência o mais rápido possível, que isso aí é bem importante, que a Polícia Judiciária e a Polícia Militar tenham ciência. Isso aí é bem importante. Ela fazer um cadastro conosco. Mas esse cadastro é online? Esse cadastro é online, você pode fazer de casa ou fazer no quartel mais próximo. Se você não tem internet em casa, procura o quartel mais próximo lá. Qualquer acesso à internet, você consegue fazer esse cadastro online de casa, do seu celular, de como você quiser. Isso se faz na hora, mas se for um caso emergencial, no caso de uma criança, não vamos esperar ainda que a pessoa vá lá, faça um cadastro. A gente pega os dados básicos. Hoje nós temos aí facilidade de passar através do WhatsApp, um simples WhatsApp, um simples e-mail, passar esses dados para a gente, e a gente já... e o nosso sistema hoje a gente tem como controlar. Nós podemos difundir a informação regionalmente, em primeiro momento. Vimos que regionalmente não deu certo, a gente pode passar para todo o estado, dependendo das características do desaparecimento, dependendo da prioridade do desaparecimento, né, dependendo da situação e do caso que o caso requer. Então, nós temos como controlar isso e como acionar, mesmo à distância, as viaturas que estão mais próximas, e a gente pode mesmo à distância, aí a gente atende muito aqui. A região de Itajaí é próximo de Florianópolis, a gente, né, em 45 minutos nós estamos aqui. Então, mesmo com as viaturas locais, regionais, já dando suporte, a gente pode vir e atender a família, dependendo da situação. Bem, e como o senhor mesmo já disse, foram 727 casos, né, de pessoas que já foram encontradas. E qual que foi o último a ser resolvido? O último foi um senhor que desapareceu de Biguaçu, ele foi a trabalho para Criciúma e não retornou mais. Isso foi no sábado e não tinha retornado à família. E nós temos também um programa na TV Globo, lá em Florianópolis, que é um programa semanal. Todas as terças-feiras nós estamos lá com as famílias, voluntários e casos novos. E fizemos uma ampla divulgação ontem, né? Terça-feira foi o último programa. E já logo, rapidamente, ele tem em todo o estado, quase todo o estado, não são todos os recantos, mas raros alguns, ele passa a nível quase que estadual esse programa, às terças-feiras. E a gente conseguiu informações. A família foi verificar e realmente a pessoa, depois que se viu, fez contato. Estava, na verdade, esse tempo todo no local lá, trabalhando, que não tinha... E por descuido mesmo, né? Por descaso também. Não disse que estaria lá, sem comunicação, a família desesperada, a mãe desesperada. Olha só. A mulher, aliás, desesperada. Foi um trabalho simples, não é um dos mais emocionantes, mas nós temos casos bem emocionantes que nós resolvemos. Pode contar um marcante na sua vivência? Os mais impactantes sempre são com crianças, que a gente logo já localizamos várias crianças, mas um bem interessante é um morador de rua, que ele morava lá em Florianópolis, muito conhecido, o apelido dele era Barba, né? E um dia minha filha... Ele estava há anos morando ali, era muito conhecido por todos de Florianópolis. Vivia nos locais mais... no mercado público, etc. Então, bem no centro mesmo ali. E um dia ele estava cortado com a cabeça, que eles tinham... como ele tinha uma característica que ele não ficava junto com os outros moradores de rua, que o morador de rua... ele se protege mais assim, né? Ficando em grupos. Certo. Ele ficava mais isolado no canto dele. Tinha uma característica diferente, que não era de pedir dinheiro. Ele era bem diferente, esse Barba. E aí a minha filha viu ele machucado, conversou com ele um tempo, disse que a rapaziada que saiu da noite acordou ele, urinaram em cima dele, acordaram ele e bateram nele. Diz que foi o pessoal que saía da noite. E era comum, todas as noites o pessoal que saía da balada faziam isso com ele. E eu fui verificar a história dele, a gente foi ver que ele, na verdade, a gente foi atrás de saber a história dele, e ele era um brigadiano, então ele era um policial militar do choque, do Rio Grande do Sul, que estava há 9 anos desaparecidos,
desaparecido. Que loucura. E era da elite lá do choque, lá do Rio Grande do Sul. Eu fui ver a história toda, a família estava procurando há muito tempo. Nossa. E ele tinha, inclusive, um dinheiro guardado, porque o Estado, como ele se aposentou como esquizofrênico, tinha esquizofrenia, o Estado foi depositando o dinheiro dele judicialmente. Ele tinha esse tempo todo desse dinheiro lá depositado, a gente conseguiu levar ele para o Rio Grande do Sul, ele foi recepcionado lá pelos veteranos do choque, pela família. Hoje está num tratamento muito adequado, já voltou ao seio familiar, que ele estava esquizofrênico, 9 anos na rua. Você imagina, já estava de cadeira de roda, a situação dele estava... Eu acho que não passava outro inverno vivo. Então, foi muito interessante, muito gratificante ter esse retorno. E, nesse caso, a gente vê uma pessoa, depois de tantos anos, reintegrada novamente, a família tendo um tratamento humano adequado. Foi muito emocionante. E no caso desses moradores de rua e de algumas pessoas também que não possuem documentação, que acabam desaparecendo, como a PM realiza o trabalho de ir atrás dessas vítimas? Nós temos um trabalho muito atuante com relação ao morador de rua, porque o morador de rua, ele, além de ele uma grande probabilidade de estar no nosso banco de dados como desaparecidos, ele também dá muitas informações. Quando ele não é um desaparecido, ele dá muitas informações. Passou, você viu, tem lá um catálogo. Não, essa pessoa aqui eu vi, passou aqui, dormiu na rua e tal. Então ele dá muitas informações. E nós hoje temos um trabalho em conjunto, hoje, com a Secretaria, principalmente lá em Florianópolis, mas a gente trabalha em muitos municípios. Nós fomos buscar moradores de rua de São Paulo, que estavam morando na rua, em Urubici, um recente agora caso que a gente pegou, fomos lá em Urubici buscar, a família veio de São Paulo. Então a gente trabalha muito com o resto do morador de rua e a gente faz hoje um catálogo, pega as digitais, junto com o pessoal da Polícia Civil e do IGP, pegam as digitais, criam um banco de dados e a gente verifica, né, principalmente as pessoas que vêm de fora. Mas a gente atua bastante e já logo nós temos sistemas de consulta. Hoje qualquer um pode baixar nos hospitais, universitários, qualquer um fazer qualquer estudo com morador de rua, pode baixar o aplicativo da Secretaria do Senasp, que é o Sinesp Cidadão, que lá consta um banco de dados de desaparecidos também. É uma ferramenta recente e que já tem muitas pessoas que são localizadas por ali. Agora, Coronel, como é que as pessoas que querem ajudar podem fazer para contribuir nesse trabalho do SOS Desaparecidos? Olha, é muito importante a conscientização da comunidade, muito da comunidade científica também. Nós estamos aqui na universidade. É muito interessante que acadêmicos se interessem, professores se interessem por esse assunto, né, de estudar, de divulgar a questão do desaparecimento de pessoas, da problemática, até mesmo de criticar hoje a deficiência que nós temos de legislação, a deficiência do poder público, de uma política pública voltada para o desaparecimento de pessoas, a deficiência hoje das seguranças públicas relacionadas a essas pessoas. Então, aceitamos todas as críticas e são muito importantes, porque só com as críticas conseguimos hoje fazer um futuro melhor para o Brasil relacionado para as famílias vitimadas do desaparecimento. As pessoas podem ajudar entrando no nosso Facebook, ajudando no compartilhamento. A pessoa quer ler no Facebook, nas redes sociais, só postar coisinha legal, foto dele se divertindo com os amigos, familiares. Isso é muito legal, muito normal, muito sadio. Mas, de vez em quando compartilha um desaparecido, ajude. Sei que não é uma coisa legal que muita gente vai curtir, não. Na sua rede social. Você não vai ficar muito famoso, até de repente vai ser o chatão da rede social. Mas ajudem a gente. Nosso Facebook é SOS Desaparecidos PMSC. Entra lá, dá uma curtida no nosso Facebook. A nossa página da internet é www.pm.sc.gov.br/desaparecidos. Se esqueceu, simplesmente entra na página da PM, clica ali na logo do SOS Desaparecidos, você já estará na nossa página ali. E pode ajudar de várias formas, dando informações, ajudando nos compartilhamentos, estudando, professores incentivando alunos. Tem várias formas onde a gente está aqui, que pode ser celeiro, né? A universidade pode ser celeiro de várias ações, atuações e estudos relacionados ao desaparecimento, já agradecendo uma coisa que vocês já estão fazendo de prática, que é essa entrevista, que já tratando sobre esse assunto, que é muito pouco falado na mídia. Nossa, e quando nos deparamos com
dados tão impactantes, né, Coronel? Não tem como a gente ficar quieto, né? Temos que realmente compartilhar essas informações todas. Agora vocês entendem, né? Como eu simplesmente fui fazer uma pesquisa, acabei hoje me envolvendo e trabalhando exclusivamente com isso. Nem sei o que vou fazer depois que me aposentar, falta um ano. Vou ter que trabalhar como voluntário, alguma coisa eu tenho que fazer, porque a gente se envolve tanto que é bem complicado. Obrigado. Não, nós é que agradecemos, então, a participação do Tenente Coronel Marcos Roberto Claudino, que é o coordenador, então, do programa SOS Desaparecidos da Polícia Militar aqui de Santa Catarina. Obrigada, muito bacana esse trabalho. E obrigado a você também que acompanhou o Viva Voz de hoje e acompanhe os próximos. Até mais.